nós temos uma função, nós temos duas grandezas, variando uma em função da outra. E nós usamos o sistema cartesiano para traçar o gráfico dessa função. Só para lembrar, nesse sistema cartesiano, esse é o eixo x, o eixo da horizontal, que também pode ser chamado de eixo das abscissas, e o eixo y da vertical, né, que também pode ser chamado de eixo das ordenadas. O eixo x, na direita dele estão os valores positivos, à esquerda os negativos, no meio zero. E o eixo y no meio zero também, na parte de cima os valores positivos e na parte de baixo os valores negativos. Nós temos aqui uma função e a lei dela é essa, y igual a x mais 2. As duas grandezas são x e y. É apenas a lei de uma função que não tem um problema relacionado a ela. Nós pegamos só a lei para traçar o gráfico. Então, como que nós fazemos? Nós pegamos essa lei e vamos escolher alguns valores para x, que é o valor dominante, a gente calcular os valores de marcar no gráfico. Então, vou escolher esses 5 valores, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tem que ser esses? Não, podem ser outros. Mas são valores que a gente costuma usar, porque a gente acaba pegando o número negativo e positivo, dá para ter uma noção de como funciona tanto na parte positiva como na negativa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é substituir cada um deles no lugar de x. Então, aqui era x mais 2, quando eu substituir menos 2, ficou menos 2 mais 2. E menos 2 com 2 dá 0. Então, quando eu substituo menos 2, o valor de y é 0. Quando x foi menos 2, o valor que eu obtive para y é 0. Vou fazer a mesma coisa com menos 1. No lugar do x, vou colocar menos 1. Menos 1 mais 2 dá 1. Então, quando eu substituo menos 1 no x, o y vai dar 1. Vou fazer a mesma coisa com 0. No lugar do x, vou colocar 0. 0 mais 2 dá 2. Então, quando eu substituo 0 no lugar de x, o valor de y vai dar 2. Vou fazer também com 1. 1 mais 2 dá 3. E com 2, 2 mais 2 dá 4. Ou seja, quando eu substituir esses valores aqui, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 no lugar de x, eu obtive 0, 1, 2, 3 e 4 no lugar de y. Nós temos os valores de y variando em função dos valores que eu substituí no x. E aí eu obtive pares ordenados, menos 2 com 0, menos 1 com 1, 0 com 2, 1 com 3 e 2 com 4. E vou marcar esses pontos no gráfico. Ó. Menos 2 de x com 0 de y, está aqui o ponto. Depois, menos 1 de x com 1 de y, menos 1 com 1. Está aqui o ponto. Depois, 0 de x com 2 de y, 0 com 2. E 1 de x com 3 de y, 1 com 3. E 2 com 4, 2 com 4. Tomando cuidado para não inverter os valores, né? Para marcar os valores de x, sempre aqui primeiro no eixo x, os de y no eixo y. E esses 5 pontos aqui são os pontos que eu obtive aqui quando fiz os cálculos, né? São os pontos responsáveis por representar o gráfico dessa função. Aqui nós temos outro exemplo de outra função, o gráfico dela. Agora nós temos uma função que é y igual a 3x menos 1. Ó, a parte variável é 3x, menos 1 a fixa, né? Então vou usar os mesmos valores, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vou substituir esses valores no lugar de x. Tá vendo que aqui tem 3 vezes ó, o valor menos 1. Ó, substituir aqui o menos 2, aqui o menos 1, aqui o 0, 1 e 2. Pode prestar atenção que quando eu substituir menos 2 e menos 1, eu usei parênteses, né? Porque são negativos. Aqui no 0, no 1 e no 2 não precisa, não devo usar. Bom, multipliquei. 3 vezes menos 2 deu menos 6, com menos 1, menos 7. 3 vezes menos 1 deu menos 3, com menos 1, menos 4. 3 vezes 0, 0. 0 com menos 1 dá menos 1. 3 vezes 1, 3, menos 1 deu 2, e 3 vezes 2, 6, menos 1 deu 5. Então, os valores que eu obtive foram menos 7, menos 4, menos 1, 2 e 5. E assim eu obtive os pares ordenados. Menos 2 com menos 7, ó, menos 2 com menos 7, está aqui o primeiro ponto. Depois, menos 1 de x com menos 4 de y, menos 1 de x com menos 4 de y, segundo ponto. 0 com menos 1, está aqui. 1 com 2, 1 e 2, está aqui. E 2 com 5, que está aqui. 2 com 5. Esses 5 pontos representam o gráfico dessa função.
Tomem cuidado para não inverter. Não inverter valor de x com valor de y. É sempre x primeiro, o y depois, e sempre o x nesse eixo e o y nesse. Você vai lá no eixo x, procura o valor e depois vai de encontro ao valor do eixo y. Por exemplo, quando eu marco 2 com 5. Eu vou lá no 2, tá aqui, e procuro o 5 do y. E aí, esse é o ponto de encontro das duas coordenadas, sempre trabalhando com vertical e horizontal.